Ô pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, outro vídeo no canal aqui, né? Faz um tempo que eu não venho falar com vocês aqui, né? Antes de começar, peço por gentileza, por favor, se inscreve no canal, sempre teremos novos vídeos com comentários históricos, sociológicos, culturais, literários também, né? E hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, da sétima arte, do cinema, né? Vou falar da retratação da Guerra Civil Espanhola no cinema mundial, né? É um assunto que eu percebo que é pouco falado aqui no Brasil, ou pelo menos nos países lusófonos, né, de língua portuguesa, porque boa parte do material que eu encontrei, ou até vídeos de outros colegas que fizeram na internet, estão em espanhol, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo em português para a comunidade luso-brasileira e lusófona mundo afora, né? Vocês que acompanham meu canal sabem que eu tenho um carinho muito grande e proximidade com o tema da história da Espanha em geral, e principalmente da Guerra Civil Espanhola, por conta de ser filho de espanhol e do meu avô ter lutado nessa guerra. Então você está vendo a imagem aí, essa foto que eu estou mostrando, é a foto do meu avô de 1936, antes dele partir para o fronte, né? Ele participou das batalhas de Saragoça e Teruel, ambas na frente de Aragão, a frente aragonesa, que tem um histórico heróico de bravura, que foi uma das primeiras províncias da Península Ibérica e da Espanha, é claro, que resistiu à invasão das tropas napoleônicas em 1808, quando o Napoleão, cruzando a Espanha, chega a Portugal e a família real portuguesa vem para o Brasil, e todos nós sabemos do restante da história, né? E essa frente de Saragoça, ela foi uma das batalhas mais terríveis, e principalmente na Sierra de Teruel, em 1937, quando os nacionalistas tiveram uma derrota, e logo após tiveram a vitória em 1938, nessa batalha de Teruel que o meu avô participou. Ele participou do lado dos nacionalistas, embora não fosse nenhum entusiasta ou idealista das ideologias que estavam em questão naquele bando, pelo bando em que ele lutava. Assim como muitos republicanos, até mesmo nas milícias comunistas e anarquistas, poucos sabiam das ideologias ou por que estavam lutando, né? Foram recrutados. Quando a Espanha ficou dividida, depois do golpe de Estado do Franco, em 1936... algumas províncias se mantiveram leal à República, né, e algumas se aliaram aos sublevados, aos chamados nacionalistas, né. Enfim, por que aconteceu esse conflito, né? Esse conflito ele já vinha demonstrando um descontentamento muito grande e uma polarização na sociedade espanhola desde o século XIX, quando você teve as guerras carlistas por conta da sucessão do trono da Isabel. Não vou entrar muito aprofundado nessa questão. Teve uma experiência pequena republicana no século XIX, e depois teve uma restauração da monarquia na Espanha, né? E um dos sujeitos que fez essa restauração foi o Cánovas del Castillo, que inclusive foi assassinado depois por um anarquista italiano, né? E, enfim, então você já tinha uma polarização entre uma Espanha que queria uma modernização, né? Uma Espanha que queria uma industrialização, o que eles chamavam de europeização, e aquela Espanha agrária, mais conservadora, mais dos rincões, dos interiores, de onde vem minha família, que é um lugar predominantemente conservador, assim, não que não tenha movimentos de esquerda e tudo mais, mas é um lugar da Espanha dos interiores, agrário, né? Não tem indústria, já foi um reino independente, o reino de León, que pertencente ao ajuntamento de Castilha e León e tudo mais. Ao longo do século XX inteiro você teve diversos embates entre a esquerda e a chamada direita, vamos dizer assim, né? Mas tudo veio a se intensificar depois da ditadura do Primo de Rivera, que vigorou nos anos 20, e com a proclamação da Segunda República, de 1931 a 1936. Eu estou passando bem batido e bem rápido aqui em cima dos temas, porque a minha intenção é falar dos filmes. Logo mais vocês vão ver cenas e imagens dos filmes. Mas eu só estou ambientando um pouco. Tem um vídeo meu no canal que eu falo sobre a Guerra Civil Espanhola, eu aprofundo mais um pouco sobre o tema. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link dessa videoaula, certo? Se vocês querem saber mais sobre a Guerra Civil Espanhola. Enfim, e nessa Segunda República, você tinha o Manuel Azaña, que era o presidente da República, né?
E tudo veio a se fervilhar, esturbilhar depois de assassinatos, tanto de um lado quanto do outro. Tinha o partido Falange Espanhola, que era muito pequeno, elegeu praticamente, se não me engano, acho que 1 deputado apenas tinha nas cortes, né? E não tinha praticamente uma base governamental e tudo mais. Mas a direita nessa época era representada pela CEDA, que era a Confederação Espanhola das Direitas Autônomas, do José María Gil Robles. E, enfim, não vou entrar a fundo nisso, mas o que aconteceu foi que houve um assassinato de um tenente da Guarda de Assalto, que era representante predominantemente da esquerda, né? E depois as milícias de esquerda, isso na Segunda República, antes da guerra, retalharam a direita assassinando um dos líderes da direita, que era o José Calvo Sotelo, que foi disparado a tiros em frente à sua casa, né? Então, a Falange começou a ganhar uma notoriedade maior e vários adeptos da direita começaram a migrar para a Falange, que eram inspirada no modelo do fascismo italiano, do Mussolini e tal, e tinha linhas até simpatizantes do nacional-socialismo, né? Uma delas era o nacional-anarquismo, que também bebia um pouco do nacional-sindicalismo. O nacional-anarquismo e o nacional-sindicalismo eles eram muito parecidos, embora você tinha diferenças ideológicas, e muitos deles vieram a participar da Falange depois da guerra, né? A RONS, que era Juntas de Ofensivas Nacional Sindicalista, era de um sujeito chamado Ramiro Ledesma Ramos, que depois se opôs à Falange, mas foi executado no início da Guerra Civil. Teve as eleições de 1936, já depois de um desgaste do levante de Astúrias de 34, dos mineiros e tudo mais, não vou entrar nessa questão. Você teve em 1936 o levante, o golpe de Estado do general Franco. Primeiramente era o general Mola, e depois o Sanjurjo ia assumir a revolução, a sublevação, mas aí o general Franco assume e a Espanha ficou dividida. Eles não reconheceram os resultados das eleições de 1936, que ganhou uma coalizão de esquerda chamada Frente Popular. Enfim, o restante da história todos nós já sabemos. 3 anos de guerra civil, com a colaboração estrangeira dos alemães nazistas e italianos fascistas com os nacionalistas, né, a Legião Condor e tudo mais, e na esquerda diversos intelectuais como Ernest Hemingway, George Orwell e os governos simpatizantes da França de Léon Blum e do México, que apoiaram a República, bem como a União Soviética, que enviou armas e equipamentos e técnicos também, né? Enfim, eu não vou entrar muito nesse desfecho, mas ao longo desse vídeo você vai ver como a guerra foi retratada no cinema, que é um assunto pouco falado, como eu disse. Então, aqui agora eu vou mostrar algumas imagens de filmes, né? Filmes em geral que compõem o tema da Guerra Civil Espanhola, principalmente a retratação no cinema, que infelizmente é uma guerra pouco retratada no cinema, se comparada à Segunda Guerra Mundial e os filmes que Hollywood produziu, né? Ou mesmo os outros países europeus, principalmente, como clássicos como Roma, Cidade Aberta, né? Todos os filmes, aqueles filmes que foram gravados inclusive durante a guerra e que fizeram muito sucesso, né? Ou mesmo filmes baseados em livros como Nada de Novo no Front, que tem sua versão dos anos 30 e a versão dos anos 70 também, né? Enfim, outros conflitos já foram retratados incansavelmente, e a Guerra Civil Espanhola ela nunca teve um destaque tão grande assim. Você sempre tem filmes que às vezes tem cenas ou partes da história ambientada na Espanha e mencionam uma coisa ou outra, mas a produção sobre o tema ela começou a ter ela teve um aumento muito grande, principalmente dos anos 2000 para cá. Até os anos 2000, muitos dos filmes eles eram dos anos 30, como eu vou dizer logo mais. Boa parte da documentação sobre o conflito ela acontece por cineastas estrangeiros, principalmente, que gravaram imagens durante a guerra, né? A BBC também tem um arquivo de imagens muito grande. E os legionários da Legião Condor e dos fascistas também na Espanha, eles gravaram, fizeram filmes, né, gravando a situação na Espanha e tudo mais. Uma coisa curiosa é que nas Olimpíadas de 1936 a Espanha ficou de fora dessas Olimpíadas por conta da guerra, por estar passando pela guerra.
E a Espanha fez uma Olimpíada própria, né? Eles fizeram jogos próprios, principalmente os republicanos, né? Acho que na zona republicana, eles fizeram uma Olimpíada própria, né? Em contraposição e até como protesto por conta das Olimpíadas de Berlim, né? De 1936, estarem acontecendo na Alemanha nazista, né? E a gente tem cineastas como Leni Riefenstahl, né? Que ela fez o Triunfo da Vontade, gravou as Olimpíadas de 36 também, então filmes muito famosos que retratam a estética nazi-fascista, né? Mas o curioso é que na Espanha você tem filmes que retratou o anarquismo principalmente, né? Muitas imagens de mulheres indo para o fronte, do povo pouco armado, carregando enxadas, pás, rastelos, né? E indo para frente de combates desarmados totalmente, mal organizados. E essas imagens elas foram recuperadas, né? Num documentário de 1997, produzido pela TVE, Televisão Espanhola, né? Ele foi dirigido pelo Juan Gamero. É um documentário chamado Vivir la Utopia, que seria Viver a Utopia, né? Ele consiste de 30 entrevistas com sobreviventes anarquistas da Revolução Espanhola, né? Da Guerra Civil Espanhola. E é muito legal, muito curioso, porque ele vai fazendo um paralelo às ideologias, principalmente daquelas que vigoraram na Catalunha e também em Aragão, né? Em Aragão. E aí tem o depoimento das pessoas que participaram dos combates e tudo mais. O anarquismo foi muito importante na Guerra Civil Espanhola. Eles chegaram a abolir o dinheiro, aboliram todas as instituições financeiras e emitiram uma moeda própria também, que ela não tinha uma quantificação e não visava o lucro, ela é só um símbolo de troca. Enfim, eles conseguiram abolir o capitalismo por um tempo, né? Se isso teria algum êxito por muito tempo, a gente não sabe, né? Porque eles estavam numa situação complicada, com as potências ocidentais, né? Das democracias ocidentais se opondo a eles, com a União Soviética perseguindo os anarquistas na União Soviética, né? E com a Alemanha e a Itália fascista, né? Então era muito difícil eles conseguirem sobreviver por muito tempo, né? E foi o que aconteceu, né? Mais pra frente eu vou falar de um outro filme muito famoso chamado Terra e Liberdade, em que retrata essa perseguição dos soviéticos, né? Dos comunistas stalinistas contra os trotskistas e anarquistas, né? Nesse documentário, Viver la Utopia, eles registraram basicamente, conseguiram ter acesso a números que falavam, por exemplo, que 7 milhões de camponeses, né, em 3 mil fábricas e empresas conseguiram coletivizar, né, elas foram autogestionadas, né, nas cidades. Imagina só você coletivizar mais de 3 mil fábricas, né, e cerca de 150 mil milicianos, né, foram na luta contra o fascismo, né, e principalmente mulheres, que são mulheres que as milicianas compunham um tipo de guerrilheira que lutava contra o patriarcado, lutava contra todas essas bandeiras anarquistas de esquerda, né? Porque hoje fala muito do anarquismo de direita, né? Uma coisa mais anarcocapitalismo, essas coisas. Mas o anarquismo daquela época era totalmente diferente. Era aquele do Bakunin, do Malatesta, do Buenaventura do Rucci, né? Enfim, eram as bandeiras anarcossindicalistas de esquerda, né? O próximo filme, eu vou falar da obra mais conhecida sobre o conflito, né? Escrita pelo Ernest Hemingway, que foi um correspondente de guerra na Espanha, do lado republicano. Ele lançou o livro chamado Por Quem os Sinos Dobram. É muito famoso esse livro, né? Que tem uma introdução que ele pega um poema do John Donne, né? E aí ele fala que nenhum homem é uma ilha e todos os homens são uma fração do continente, né? Nenhum homem é isolado, né? Por isso que chama Por Quem os Sinos Dobram, né? Porque ele fala, por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. E esse filme, Por Que os Sinos Dobram, ele é baseado no livro do Ernest Hemingway. Ele é um filme de 1943, com a direção de Sam Wood, e tem os famosos, né, Gary Cooper e Ingrid Bergman. O filme teve 9 indicações ao Oscar na época, né? E ele conta a história do voluntário norte-americano, né, Robert
Jordan, que ele parte para a Espanha para lutar pelos ideais republicanos, e ele tem a missão de destruir uma ponte. E nessa missão ele é levado, ele tem que integrar um grupo de campesinos, né, espanhóis. E é engraçado que cada personagem tem uma representação muito fiel e curiosa do que era a Espanha daqueles tempos, né? Ele tem um amigo chamado Anselmo, que era analfabeto. Tem a Pilar, que ela era uma líder feminista, né? E ela sempre tenta passar uma ideia mais de revolução para Maria, que é a espanhola por quem ele se apaixona, interpretada pela Ingrid Bergman, né? E cada personagem representa fielmente o que era alguém características da cultura espanhola e da Espanha daqueles tempos, né? Tem um cigano entre eles também. Enfim, tem o Pablo, que ele é meio... é um cara que não se pode confiar, é aquele cara que lutava pelos republicanos, ideais libertários, vamos dizer assim, mas ele queria o poder pelo poder, né? Sempre tem isso, né? Então, indiferente de qual lado ele lutasse, ele tem uma atitude autoritária e, enfim. É um filme muito bacana, não vou dar spoiler aqui, mas é bem fiel ao livro. Foi colorizado esse filme, o original é preto e branco. Foi colorizado esse filme e eu encontrei em DVD, ele é da Paramount, né? Eu encontrei em DVD, comprei no início dos anos 2000 mais ou menos, mas acredito que dê para baixar em torrent pela internet. Não é tão difícil de achar, não. O filme seguinte é um filme muito curioso, né? É um filme chamado Sin Novedad en el Alcázar, né? Sem novidades no Alcázar, né? Que o Alcázar é uma fortaleza que tem em Toledo, perto de Madrid, né? Cerca de 80 quilômetros de Madrid, onde teve uma batalha lendária, onde os nacionalistas ficaram ilhados dentro do Alcázar e os republicanos bombardearam e estavam tentando destruir o Alcázar. Então ele é um símbolo da resistência nacionalista contra os bárbaros comunistas, enfim. E o filme é um filme italiano, né? O diretor é o Augusto Genina, né? Inclusive é o mesmo, foi quem escreveu a história. E esse filme foi um filme propaganda da causa nacionalista, tanto que ele foi exibido na Itália de Mussolini e levou um prêmio lá, um prêmio Mussolini de cinema, alguma coisa assim, né? E esse Sin Novedad en el Alcázar é um filme muito bacana, porque ele retrata fielmente, embora seja um filme que exalta bem o heroísmo nacionalista e tudo mais, mas ele retratou bem a Batalha do Alcázar. E um fato, tem uma passagem do filme que é a passagem mais famosa sobre essa batalha, que é quando o filho do general Moscardó, ele é raptado e eles ligam para ele falando que se ele não se render, o Alcázar não se render, eles vão executar o filho dele. E aí ele fala para o filho dele no telefone: grite viva a Espanha, entregue sua alma a Cristo, né? E o Alcázar não se rendeu. Mas dizem que isso é uma lenda também, porque o filho do general Moscardó teria morrido após a guerra, num bombardeio, se eu não me engano. E num bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, não estou bem certo agora, mas ele não morreu nesse episódio do Alcázar, né? E, enfim, eu estive em Toledo em 2 oportunidades e vale a pena visitar o Alcázar. O Alcázar hoje fica perto da Academia Militar Espanhola e tem um museu muito legal sobre história militar da Espanha, assim, com armas antigas e, enfim, muita coisa da Guerra Civil também, mas do passado também, né? Da época dos conquistadores e tudo. É muito interessante, vale a pena conferir. Esse filme que eu vou falar agora, ele é um filme lendário, né? Legendário, vamos dizer assim. É um filme feito em 1942 e é um filme propaganda também dos nacionalistas. Mas o curioso desse filme é que quem escreveu o roteiro dele foi o próprio Francisco Franco, né? O Franco se metia a ser artista, né? Não era só um general ditador, mas queria fazer arte também. E ele escrevia sobre um pseudônimo chamado Jaime de Andrade, né? A direção desse filme é de José Luis Sáenz de Heredia, né? E é muito interessante porque esse filme retrata basicamente um
um fato que era da vida do próprio Franco. O Franco tinha um irmão que ele era republicano, né? O Franco nacionalista, monarquista, e o irmão dele republicano de esquerda. E eles se distanciaram, né? Por conta disso não tiveram mais uma amizade, e o Franco chegou a perdoar a morte do irmão dele, mesmo pelo irmão dele ter participado do lado contrário na guerra, né? Mas não tinham amizade, não tinham contato e tudo mais. E nesse filme conta a história de dois irmãos, um deles pelos republicanos e outro pelos nacionalistas, né? Mas não é só isso o principal mote do filme. Tem cenas muito famosas inclusive uma passagem em que os republicanos entram num convento e num orfanato de crianças e executam o padre, né? E o padre resistiu bravamente para que os comunistas e anarquistas não matassem ele. E aí tem uma passagem que ele fala: nossa, o que será dessas crianças na mão dessa gente? Ou seja, bem defendendo a igreja, o clero, né? Que estava aliado aos nacionalistas e tudo mais, né? Passando a ideia de que as crianças na mão dos comunistas não teriam futuro igual na mão dos nacionalistas, né? Ele é um filme que em 1950 eles fizeram uma outra versão, porque durante a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a se aproximar do regime franquista, e o Franco quis apagar esse passado, do fascismo, né, do apoio ao fascismo e tudo mais. Então ele mandou retirar esse filme, queimou todos os originais desse filme, e só deixou uma versão de 1950 corrigida. Essa versão de 1950 ela não tem as passagens que glorificam tanto o fascismo e tudo mais. Mas em 1990 eles encontraram um dos originais na Alemanha. Inclusive, possivelmente foi para a Alemanha para ser exibido na Alemanha nazista, né? Aí recuperaram o filme, né? E hoje você encontra ele digitalizado na internet. Enfim, o canal da RTVE da Espanha, ele tem um acervo muito bacana, uma videoteca muito bacana de filmes famosos da cultura hispânica, né? E você pode encontrar lá. Esse filme que eu vou falar agora, ele foi um filme escrito pelo André Malraux, né? Malraux, francês, né? Que se chama La Sierra de Teruel, de 1938. O filme é ambientado em 1938 e conta a história da Batalha de Teruel, que é essa batalha que no início do vídeo eu mencionei, que meu avô participou. E foi uma batalha terrível, porque eles lutavam em temperaturas abaixo de zero. E, enfim, eu lembro do meu pai falando que os amigos do meu avô, os companheiros dele de guerra, amanheciam congelados na trincheira. Ele foi ferido em combate, e essa batalha foi uma batalha muito importante, porque depois dessa batalha praticamente a zona republicana foi dividida em duas, né? Já eram indícios de que eles iam perder a guerra e tudo mais. Uma das batalhas mais famosas da Guerra Civil Espanhola, várias batalhas que tiveram, foram aquelas tentativas dos nacionalistas conquistar Madrid. Madrid foi o último rincão a cair na mão dos nacionalistas, dando o fim à guerra, onde se teve o famoso desfile da vitória das tropas franquistas e tudo mais. E teve um filme rodado na Itália, de 1939, esse filme que se chama Frente de Madrid, de um diretor espanhol chamado Edgar Neville, né? E ele mostra toda a heróica resistência dos republicanos contra as tentativas da invasão dos nacionalistas em Madrid, mostra as brigadas e tudo, e aí também menciona um fato famoso da Guerra Civil Espanhola, que foi a morte misteriosa do líder Buenaventura Durruti, que era de León, inclusive, né? Era um patrício meu, né? Um conterrâneo do meu pai, né? Que teve uma morte misteriosa. Ele era anarquista e ele morreu na frente de batalha, né? Um líder anarquista. E não se sabe se esse tiro veio do inimigo ou foi alguém do próprio bando republicano que matou ele, porque já estava começando a ter essa disputa no bando republicano entre anarquistas, comunistas e republicanos liberais também. Então a frente de esquerda, uma característica até hoje, ela sempre foi muito fracionada e sempre brigou entre si.
Curioso é que nessa batalha de Madrid surge aquela expressão que nós usamos até hoje, que é quinta coluna. O que é a quinta coluna? É uma coluna que foi uma coluna dentro do exército republicano que estava a favor dos fascistas, né? Basicamente mercenários e tudo mais. Então, quando se fala que tem uma quinta coluna, é alguém dentro de um partido, de um movimento, que faz um serviço da oposição, faz o serviço contrário. Muitas vezes chamados de espiões ou traidores, né? A Falange produziu um filme ideológico muito marcante também. É um filme de 1952, do Carlos Arévalo. Considerado um filme proibido por muito tempo na Espanha. Esse filme foi proibido, né? E só agora que voltaram a deixar, hoje, né, com a liberdade, com a democratização dos meios de comunicação, né? Apesar de ter censura e ter todos os seus problemas, mas hoje é um filme que não consideram tão grave de ser difundido, de ter acesso a ele, né? Deixar as pessoas terem acesso a ele. Não chega a ser um triunfo da vontade, mas é um filme que conta a história é uma ficção, né? É um filme que conta a história de um casal de namorados. E ela, né, a menina, ela se junta à Falange, ela se junta aos fascistas, e o menino, ele é simpatizante do comunismo, ele é simpatizante dos ideais de esquerda. E eles são como cão e gatos, vivem brigando desde criança. Tem umas cenas do filme que mostra ela num diálogo com o menino, quando eles são crianças ainda, falando que ele é um covarde, que ele... ou seja, humilhando ele, questionando ele, e ele bravo com ela, assim, brigando mesmo de verdade, porque tem ideais opostos. Mas como é um filme de propaganda, com o tempo, mas eles se amam acima de tudo, né? Mas com o tempo, esse rapaz começa a rever as ideias dele. Então o filme tem a intenção de mostrar que as ideias da Falange são as ideias verdadeiras e mostrar que um comunista pode se tornar um falangista ou um fascista, entendeu? Então é um filme de propaganda e mostra ideologicamente os nacionalistas como bonzinhos e os republicanos como terrivelmente assassinos. Até a expressão dos atores no filme, ela é muito caricata dos republicanos, né? dos esquerdistas. Ele tem uma expressão de ódio, uma expressão de desumanidade, né? E os nacionalistas sempre com uma fala branda, sempre com um carisma, com uma humanidade, né? Aquele escritor famoso Arturo Pérez Reverte, da Espanha, né? Espanhol, ele considera uma das obras que mais dá para você entender aquele período, né? Ele falou, inclusive, numa reportagem, uma entrevista, que ele falou que é um filme terrivelmente humano, né? Demasiadamente humano. E é um filme que vale a pena assistir. Tirando de lado essa questão da caricaturização, né? Da caricatura que se fazem, é um filme muito interessante para entender o período também. Outro filme, assim, dessa época mais ou menos, que eu acho muito bacana, é um filme chamado Embajadores en el Infierno. É um filme de 1956, ele não tem tradução, né? Ele é baseado no livro homônimo também, do Capitão Palacios. Depois da Guerra Civil Espanhola, o Hitler, por conta da ajuda aos franquistas, ele ficou cobrando do Franco que ele entrasse na guerra do lado do eixo. Mas o Franco não tinha condições de participar da Segunda Guerra Mundial, porque o país dele estava totalmente destruído. Então, para acalmar os ânimos do Hitler, tiveram um encontro em Hendaia, lá na fronteira francesa, e foi desastroso. O Hitler saiu nervoso de lá, o Franco se atrasou na hora de chegar, falou que não tinha condições de conversar com ele, que não, enfim, não chegaram a nenhum acordo. Mas o Franco, para acalmar os ânimos, mandou uma divisão de voluntários espanhóis chamada Divisão Azul. E eles serviram na frente de Leningrado e de Smolensk também na Segunda Guerra Mundial. Só que em 1943 essa divisão foi repatriada, e os poucos que ficaram lá foram aqueles que foram incorporados à Legião Azul, um outro grupo militar, e também na Waffen-SS, né, um número pequeno de espanhóis.
E após a Segunda Guerra Mundial, muitos dos espanhóis que pertenceram à Divisão Azul, os que não voltaram, obviamente, ou pereceram, eles foram prisioneiros da União Soviética, dos soviéticos. E esse filme conta como que foi, baseado nos relatos desse Capitão Palacios, como que foi a vida deles num campo de prisioneiros na Sibéria. É muito interessante esse filme. É um filme ideológico também, puxa a sardinha para os nacionalistas, mas é um filme muito legal porque ele mostra o repatriamento dos espanhóis em 1954, ou seja, eles ficaram nas prisões russas de 1945 até 1954, quando eles voltam para a Espanha. Então retrata essa chegada com heroísmo, né, daqueles que lutaram na frente russa, mesmo que sendo num mundo que já rechaçava o fascismo. O próprio regime do Franco já estava se distanciando daquele passado fascista, como eu disse para vocês, porque não pegava bem no mundo, e só não foi derrubado porque ele cedeu portos aos Estados Unidos, enfim, e por conta da Guerra Fria, mas o mundo já não pensava mais daquela forma. É um filme muito interessante, vale a pena assistir. Esse próximo filme que eu vou falar é um filme muito curioso também. Vocês devem ter ouvido falar porque ele é um dos mais famosos sobre a Guerra Civil Espanhola. Já é um filme de 1996 que retrata um grupo de mulheres que luta na Guerra Civil Espanhola. E esse filme se chama Libertárias. Elas são todas anarquistas e tem discursos muito interessantes e diálogos muito interessantes entre elas no filme, porque justamente mostra o ideal anarquista, o ideal feminista dessas mulheres durante a Guerra Civil Espanhola, né? E a atuação é brilhante, é uma super produção espanhola, né? Com imagens boas, coloridas, mais recentes, né? Só que esse filme ele é de 96 e ele só foi ser difundido no mundo, né, fora da Espanha, nos anos 2000, né? E então todo mundo ficou conhecendo esse filme. É um filme que, se eu não me engano, veio para o Brasil. Nunca vi em DVD, mas já vi na internet com legendas, né? Então você pode encontrar esse filme aí. E mostra também uma passagem histórica que são os republicanos indo para o front, que nem eu falei em uma ocasião aí, sem armas, mal equipados, mas todos idealistas e com ânimo grande, o ânimo nas alturas para combater o fascismo e tudo mais. Então é um filme que puxa bastante a sardinha para o lado da esquerda, né? Mas é um filme muito interessante, um documento histórico que produz um entretenimento muito bacana e também a gente aprende bastante história assistindo ele, né? Esse próximo filme que eu vou falar agora, ele é o filme mais famoso, né, sobre a Guerra Civil Espanhola. Todo mundo que gosta do assunto, ou que, mesmo aqueles que não são tão especializados no assunto, mas que gostam do cinema, conhecem esse filme, que é o Terra e Liberdade, Land and Freedom, né? Do Ken Loach. É um filme produzido em 1995, né? E ele é estrelado pelo Ian Hart e a Rosana Pastor, que é uma atriz espanhola. O Ken Loach é um diretor britânico, é produção britânica. E ele conta justamente a história de um voluntário britânico que parte para a Espanha para lutar no POUM, né, nas milícias do POUM, que é o Partido Obreiro de Unificação Marxista. E a princípio ele se vê em volta de um monte de voluntários de vários países. E ele, com o tempo, ele começa a viver a disputa que eu falei, né? Em 1937, a disputa entre os stalinistas e os anarquistas e trotskistas durante a Guerra Civil Espanhola. E eles começaram a lutar entre eles, né? Tem cenas que se passam em Barcelona, em combates de rua em Barcelona e tudo mais. E ele se decepciona com o stalinismo, né? Ele era do Partido Comunista na Inglaterra, mas ele se decepciona com o stalinismo e ele descobre que ele é um libertário por essência, ele é um libertário por natureza. Então ele volta a se aliar, volta a participar das milícias anarquistas e comunistas, só que ele começa a ter as represálias do próprio exército popular, do próprio exército comunista, né? Enfim, eu não vou dar spoiler,
mas eu sei que esse filme ele é baseado, não baseado 100%, mas ele é inspirado no livro do George Orwell, que é o Lutando na Espanha. Em português se chama Lutando na Espanha, mas, pelo menos no português do Brasil, mas em inglês ele chama Homage to Catalonia, que é homenagem à Catalunha, seria a tradução. E ele narra basicamente a experiência dele no Poe 1 também, né, o George Orwell. E esse personagem desse filme do Terra e Liberdade, a gente pode dizer que ele é uma espécie de George Orwell, né? Seria um alter ego do diretor quando fez o roteiro, baseado na figura do George Orwell, né? Esse filme que eu vou falar agora, ele é um hino à educação. Ele é um hino para as pessoas que acreditam na educação como transformação do indivíduo, as idealistas de um mundo melhor, e também tem uma sensibilidade muito bela. Esse filme é um filme muito sensível para as pessoas que têm um viés de mundo assim idealista e humanista, né? Que é o La Lengua de las Mariposas, que se chama Língua das Mariposas, né? Ele não é um filme de guerra, contrário a todos esses outros que eu falei. É um filme de 1999, da direção do José Luis Cuerda, né? E ele foi um dos últimos filmes da carreira do grande ator espanhol nascido em Lima, no Peru, né? O Fernando Fernán Gómez. Foi um ator muito famoso no cinema espanhol. Ele fez carreira na Espanha, mas nasceu no Peru. E ele faz o papel de um professor já bem idoso, né? Na época do filme, que era o Dom Gregório. Que o filme conta a relação dele com o Moncho, que chama de Gurrión, né, que é o Pardal, que é um menino totalmente que começa a se encantar com as aulas dele, e começa a se encantar com o conhecimento dele. E o filme faz várias referências ao conhecimento, à educação. É um filme, para quem gosta de filme de escola, filme de professor e aluno, é um filme muito interessante. E ele nesse filme mostra o início da revolta de 36, quando começa a Guerra Civil Espanhola, e os pais dos alunos, alguns estão pela República e alguns estão pelos nacionalistas. E esse professor tem um viés anarquista, libertário, um amante da ciência e tudo mais. Ele se vê um conflito muito grande numa época de radicalização. Então é muito bonito esse filme. É um filme, ao mesmo tempo que ele é belo, sensível, muito triste também, né? De uma dura realidade, né, dos extremismos e, enfim, é super atual também por tudo que estamos vivendo atualmente. É um dos filmes que eu mais gosto, chama A Língua das Mariposas. Esse filme veio para o Brasil, eu me lembro que saiu em DVD no Brasil, e é fácil de encontrar, tanto para comprar quanto para baixar também. E por fim eu vou falar do último filme lançado, pelo menos em grande expressão sobre o assunto, que é daquele famoso diretor chileno-espanhol, nascido em Santiago, né? O Alejandro Amenábar. Né? Um filme de 2019 chamado Mientras Dure la Guerra. Esse filme não veio para o Brasil e que eu saiba não tem em Portugal também, porque eu já procurei ele em português de Portugal e não achei. É um filme que chama, a tradução seria Enquanto Dure a Guerra, e é um filme muito interessante, porque ele mostra justamente os bastidores da revolta espanhola, dos sublevados, né, dos nacionalistas, e em paralelo a isso, a história do Unamuno, do Miguel de Unamuno, que foi um dos escritores mais famosos da literatura hispânica, né, que era basco. E ele no filme, né, é uma época que ele é diretor, ele foi diretor, né, da Universidade de Salamanca. E nesse filme é muito interessante, porque a princípio ele começa a jogar água no moinho dos nacionalistas. Ele acredita que esse levante vai ser um levante realmente para expurgar os corruptos, expurgar os comunistas e tudo mais, mas depois ele se decepciona com as atitudes autoritárias, e principalmente quando ele começa a ter os seus amigos sendo executados e perseguidos por se opor ao sistema, né? Porque eles estavam numa guerra, então não tinha essa de democracia, né?
E aí é curioso, porque nesse filme mostra o Millán Astray, que foi o criador da Legião Espanhola, né? E ele foi uma figura expoente do fascismo espanhol. E os outros generais também, que fazem parte da cúpula, né? Aparece o próprio Franco e a esposa dele, a filha dele. Mostra uma relação do Franco com a família dele nos bastidores, enquanto ele não estava cumprindo o papel de general e de líder político. É um filme muito interessante para quem gosta de história, porque é um filme histórico, né? É uma ficção baseada em fatos históricos e relatos, enfim. E tem aquele discurso famoso do 12 de outubro, que é o Dia da Hispanidade, na Universidade de Salamanca, quando o Unamuno enfrenta o Millán Astray, né? E enfrenta todos aqueles militares, toda a falange, todos os fascistas, dizendo que eles estão negando a intelectualidade, é uma morte da inteligência. Enfim, é uma coisa muito curiosa, não vou dar muito spoiler, mas é sabido que esse é um fato histórico, todo mundo que conhece o assunto sabe que aconteceu isso. E é isso, outros filmes também recentes foram feitos, né? Mas aí não são propriamente sobre a Guerra Civil Espanhola, mas tem partes ambientadas na Espanha daquele período. Eu me lembro muito do pós-guerra também, né? Eu me lembro muito do Labirinto do Fauno, que é um filme de fantasia ambientado no pós-guerra, né? Que se passa na Espanha. Tem o Hemingway e Marta, né? Que conta uma história de romance do Ernest Hemingway com a Marta Gellhorn, se não me engano, né? Durante a época que ele era correspondente de guerra na Espanha, né? Durante o conflito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena apresentação de alguns filmes, né? Não dá para falar de todos, né? Mas pelo menos eu selecionei os principais sobre o tema. E se vocês se interessaram no que eu falei no começo daqui da apresentação sobre minha questão familiar, do meu avô e tudo mais, eu escrevi um livro que está em espanhol. Esse livro ele foi lançado em 2015 e eu coloquei algumas memórias que eu ouvi do meu pai, porque eu não conheci meu avô, ele faleceu antes de eu morrer, meu abuelo, né? Então algumas memórias da guerra, tanto dele quanto de tios avós que eu conheci na Espanha, né, quando eu estive na Espanha em uma oportunidade, e eles me contaram algumas memórias da guerra e eu misturei com um pouco da questão fictícia também, né? Enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês, se vocês quiserem fazer o download do PDF do meu livro, mas se vocês quiserem a versão física, eu tenho ele também e vocês podem entrar em contato comigo para conseguir o livro. Certo? Tem algumas ilustrações do livro que eu me aventurei a fazer para deixar ele um pouco mais lúdico, né? Eu acho muito importante que a gente entenda o que foi essa revolução ou essa guerra civil, porque ela foi um divisor de águas que desagou na Segunda Guerra Mundial, né? Mas ao mesmo tempo ela foi um embate entre as grandes ideologias do século XIX e XX, que após a Segunda Guerra Mundial você tem um fim disso com a polarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, e vários movimentos decaíram por terra, né? Como o próprio anarquismo, né? As próprias linhas trotskistas e comunistas dos anos 30, né? Eles foram sobrepujadas pelo stalinismo, e depois com a desestalinização da União Soviética, com Nikita Khrushchev, você teve basicamente uma releitura do ideal, né, socialista e tudo mais. Então isso é interessante, né? Eu acho que é um momento único da história onde você teve uma guerra que não só envolveu grandes armamentos e bombardeios e embates, mas também foi um conflito das grandes ideias, né? Foi um dos conflitos mais românticos da história, se é que a gente pode dizer que a guerra tem algum tipo de romantismo.